Good evening, all of you, my friends from overseas. Boa noite a todos os meus amigos. I will be speaking about today, like I said, we had a plan to try and keep in contact with all of you around the world. Como eu disse quando estive em Portugal, queria manter o contacto com todos os meus alunos que estão espalhados pelo mundo. And we looked for the right platform of giving it so we can discuss cases and you can ask your questions openly and we can give you straight answers and you can learn from it and more people can learn from it. E encontramos a plataforma onde podemos partilhar, falar sobre os casos e discutir os casos para todos podermos aprender em conjunto. So this is the platform we are offering once every 6 weeks. We'll have a live broadcast where you can ask questions. I will give a 20-minute, 15-minute session on some subject. E esta foi a plataforma que encontramos. Todas as 6 semanas vamos fazer esta reunião em que o David vai falar durante 15 ou 20 minutos sobre um caso e o resto será aberto aos colegas para poderem expor também as dúvidas e os casos que tenham. And then we'll have time for Q&A, questions and answers and case discussion. E adiantei-me um pouco, mas vamos ter então o espaço para discutir os casos. So this will be the first one that we will be trying. It is a kind of a test, so we'll see how it turns out and hopefully it'll be a successful one. Este é o primeiro, portanto ainda estamos em fase de teste e o David espera que seja um sucesso. But before I begin, I wish to just say all what I'll be speaking about here is you cannot take as a medical advice people that are not Chinese acupuncture practitioners. You need to see a doctor if you have any problem and do not take this as any medical advice. E o David quer também salientar que isto não é um conselho médico, é para os acupuntores, para aprendermos a trabalhar melhor com a técnica que ele nos ensina, mas se for necessário terão de procurar também um conselho médico. So the first subject I wish to speak to today is about mirror therapy and combining mirror therapy with YNSA acupuncture. E o que ele quer falar hoje é combinar a técnica do espelho com a técnica da craniopuntura, YNSA. Let me just share my screen so we can see. Vanessa, can you see the Not PowerPoint? yet. Not yet. O Let's David see está à procura de um PowerPoint para poder partilhar. entire screen, so share now. Arriving. Now can you see the PowerPoint? Yes. The body believes what the mind believes. So, like I said, what I'm going to speak to today is mirror therapy in treating phantom disorders and stroke. E hoje vai falar da terapia do espelho para tratamento de dor fantasma e de AVCs. So when we think about it, patients that suffer from phantom, some are suffering from pain in a organ, in a certain part of their body, in the extremities, which do not exist no more. E hoje vamos falar da dor fantasma, que é uma dor numa parte do corpo, nas extremidades, numa extremidade que já não existe. So us as practitioners and even medical doctors found it very difficult to treat because we don't know how to treat it or we are looking for options to treat this disorder. E é algo que é difícil de tratar para muitos acupuntores e médicos porque é algo que não existe. So in the beginning, when an arm or leg is being amputated, the patient sometimes afterwards still keeps feeling the pain. And usually it is in the distal areas of the body, like the hands and the feet. E muitas vezes, quando um membro é amputado, o paciente continua a sentir dor. Isto normalmente acontece nas extremidades, num braço, numa perna. And the way they used to treat this pain or this phantom pain was by just giving painkillers, which they saw were not successful in treating it. E a forma que encontraram para tratar esta dor é com os anti-inflamatórios, mas não têm grande sucesso.
So in the first years of when they were trying to treat this, they came up with the idea that by maybe what happens, the neurons are given a signal that the extremity still exists. E no início, como não tinham sucesso com este tipo de tratamentos, começaram a colocar a questão se não seriam os neurónios que continuam a enviar a informação de como um membro existe, continua a existir. The thought was that what is happening, we have in some kind of inflammation in the neurons where the amputator has been done. E o que acontece é que existe uma certa inflamação nos neurónios que estão relacionados com o membro que foi amputado. So the first treatments were actually what they were doing. They were always given some electronical stimulation to the area to stop the pain. E então o tratamento que foi proposto foi dar uma estimulação elétrica de forma a parar a dor. Or they used to start going and amputate more and more areas of where the pain was coming from to try and stop this disorder. E outra forma que encontraram foi também amputar outras zonas onde estavam relacionadas com a dor, de forma a tentar pará-la. What was happening, it was not helping too much. E o que aconteceu foi que não ajudou em nada, ou quase nada. So what happened was, so that we have a ligament, not a ligament, sorry, a hand or a foot which does not exist anymore, but we still have in pain. And the theory was, at first a doctor came up, a neuro doctor from San Diego. E houve um médico de San Diego, um neurologista, peço desculpa, que propôs it escaped my mind. I just want to go back to the doctor's name, which is very important. So I wrote it down. Dr. Vilianor S. Ramo-Shordon came up with the idea. He was a neurologist who came up with the idea, and he is with the mirror therapy. E este médico, este neurologista, Dr. Vilianor, propôs a teoria do espelho. Basically, what he was saying that when he looked at patients that had any pain later on, what happens was the brain was still the brain had a memory of the pain that was in the ligament, in the extremity, or in a certain posture of the extremity. E a proposição deste médico foi que, a nível neurológico, dos neurónios, o paciente continuava a sentir o membro e a dor no membro amputado, ou na zona do membro amputado, ou nas proximidades. So what is happening, we have actually a chain reaction, because we also have how does the neurons go? We have a signal that comes from the brain to the hand, for example, and back from the hand to say, okay, it's been done. But when the feedback is coming back, okay, my hand is in a certain posture. But when the feedback is just going one direction, towards the hand, the neurons. E quando isto é uma reação em cadeia, que normalmente vai do cérebro para o membro e do membro para a zona cerebral, para os neurónios, mas quando há uma ligação ou uma só direção, ou seja, do cérebro para a extremidade, the feedback is going back and saying, okay, it is not done yet, let's contract more and more and more and more, and what is happening, the hand is coming in more and more tension and more stress, like for example, even in a boxing position, the patient is feeling like the nails are digging into his flesh. E o que acontece é, neste feedback, quando o impulso vem de volta para o cérebro, é que vai criar cada vez mais tensão. E muitas vezes os pacientes sentem como se as unhas se enfiassem pela carne. So the idea was to stop this feedback and cause the brain to relax for example, to relax the hand, so the pain won't be coming more and more to the patient. E a ideia base era
era cortar este feedback para o paciente não continuar a sentir uma dor cada vez mais agressiva e mais tensão. So what he developed a box where he in the center of the box he put a mirror. E ele desenvolveu então uma caixa e no centro desta caixa colocou um espelho. And in one side of the box he put the limb that was gone, the damaged limb. E num lado da caixa colocou o membro inexistente, o que estava danificado. And on the other side of the box he put the other limb that there was no problem with it. E no outro lado da caixa colocou o membro que estava bem. And the mirror was reflecting on the hand that was healthy. E o que refletia no espelho era a mão saudável, neste caso. And at the same time, the patient was looking at the mirror and moving his healthy arm, and suddenly the pain was subsiding and disappearing. E então o paciente, quando olhava no espelho, via o membro que estava bem e a dor ia desaparecendo. What was caused? We were having visual we're having visual contact to saying that the hand exists, and visual stimulation to say that the hand exists, and that's what caused the hand to relax, because he was actually visualizing the healthy hand. So he learned to relax his damaged hand, which was having a phantom effect, phantom pain, by relaxing the healthy hand. E o que aconteceu foi que ao visualizar a mão saudável, a dor começou a reduzir no membro fantasma. Basically, we're tricking the brain using visual sensation on an area that does no longer exist, which this was the treatment. E o tratamento foi, de certa forma, enganar o cérebro e ajudar com o membro saudável o membro inexistente. That brings to the theory that the body activates what the mind believes in. So because we believe that the limb is there and it's healthy, or put it in another way, I using my healthy hand through a mirror to visualize my damaged hand, to put it into a posture, even in the brain, that is comfortable for me. I'm actually I'm using that to treat the pain, the phantom pain. E então chegou-se à teoria de que o corpo consegue aquilo que a mente acredita. E ao visualizar o membro saudável, conseguia-se assim tratar o membro doente ou inexistente. Basically, what I am doing is stimulation of the feedback that is coming from the damaged limb. E então alterou-se o feedback que vinha do membro afetado. So the whole idea is to visualize a healthy hand, or use visualization for a healthy hand, or use the mirror effect to treat the damaged hand. And this, you can see, afterwards was developed also for stroke patients in the same manner. E a ideia então é visualizar o membro que está saudável para conseguir corrigir a dor do membro fantasma, do membro que não existe. E a mesma teoria do espelho ou da visualização foi aplicada a pacientes com AVC. If in pain, for example, or in phantom pain, what we are doing, we are depressing the neurons. Here in stroke, we actually want to stimulate the neurons and stimulate the area of the brain. E no caso de um AVC, queremos estimular a zona do cérebro que está afetada, estimular os neurónios. So we are doing the same effect. We actually put in the paralytic, the limb that is suffering from paralysis, together with the limb that has no paralysis, and making the brain look at the mirror side of where the hand that does not have paralysis, and stimulating the brain so the areas will be aroused again and start working again. E o que fazemos no paciente de AVC é mesmo, a teoria é a mesma.
é colocar ou visualizar o membro que está saudável para conseguir corrigir o membro que tem a paralisia. So we actually trick in the brain by using our using our vision. E assim estamos a enganar o cérebro através da nossa visão, da visualização. What is happening actually when we using our vision, sometimes we plan the movements. O que acontece quando visualizamos é que muitas vezes estamos a planear um movimento. And even in our subconscious, before we want to move any limb in our body, we actually plan in and we visualize in the movement. E mesmo no nosso subconsciente, quando queremos mover algum membro, anteriormente estamos a planeá-lo. So sometimes when I take it into my practice, especially when a stroke patient, I'm treating a stroke patient, and I don't have a mirror, for example, I can even use the idea of telling the patient to visualize the movement of the hand that or the side of the body which is suffering from paralysis. E o David, muitas vezes na prática clínica, quando não tem um espelho e não pode, portanto, utilizar diretamente, pede ao paciente para visualizar no membro afetado os movimentos de um membro saudável. And so what I've had in the first part, what I've been doing, I've just used the theory of using visualization and mirror therapy to treat the damaged side of the body. But now what I want to do is combine. Nesta primeira parte estou a utilizar, sobretudo, a visualização e o espelho para tratar o membro afetado, mas o que na realidade quer chegar mais longe e combinar. So now what I want to do is actually use the same idea or combine it with a different theory of acupuncture, scalp acupuncture for this example. E agora quero combinar esta mesma ideia com a acupuntura, sobretudo com a acupuntura craniana. And I'm speaking about more of YNSA scalp acupuncture, which was developed by Dr. Toshikatsu Yamamoto. E vai falar sobre a cranioacupuntura do Dr. Toshikatsu Yamamoto. Which is actually mixing Chinese medicine theories into a Japanese method of acupuncture. Que mistura a teoria chinesa com a japonesa. So the basic idea is given a synergetic effect by combining 1 and 1 actually makes 2.5. So you have more and more effect on the body. E a ideia é criar esta sinergia de que 1 mais 1 dá 2,5 e ter um efeito potenciado no organismo. So what the greatest idea is, because scalp acupuncture also stimulates the body, or in theory what they think or understand, believe in, that we have some extra stimulation on the brain, on the areas that have been damaged. So we're going to use this scalp acupuncture to actually affect the areas of the brain that have been damaged. E a acupuntura craniana tem um efeito no corpo, mas também na zona que foi afetada, na zona cerebral que foi afetada, e daí ter uma boa combinação. And in theory, this is in theory that we have an effect on certain areas of the brain, because what we have seen in our clinical work, that when we apply needle into certain areas of the scalp acupuncture, there is an immediate effect on the body. E isto é de teoria, porque na prática, quando se aplica as agulhas no crânio, temos um efeito direto também no corpo. Because the needle is done on the scalp, the patient can move around freely. E como a acupuntura é feita no crânio, o paciente consegue mover-se em toda a liberdade. And even the pain, we can subside the pain using the scalp acupuncture. E com esta mesma acupuntura craniana podemos anular a dor. So what we are doing, we're using needle in, and at the same time, let's say we have a patient suffering from frozen shoulder, for example. So we'll needle certain areas that have effect on the shoulder through the scalp. E se, por exemplo, tivermos um paciente que sofre do ombro congelado, vamos utilizar a acupuntura craniana em zonas que vão refletir o ombro. And then we will take the patient and make him look at a mirror. E depois pedimos ao paciente para olhar para um espelho. But mainly, and move his arm that does not have a problem
that is not suffering from frozen shoulder. E pedir ao paciente para mover o ombro que não tem problemas. And at the same time, start explaining to the patient to also start moving his shoulder affected by the frozen shoulder together, but still keep his visualization on a shoulder that has no problem. E depois pedimos ao paciente para mover ao mesmo tempo o ombro que está afetado, mas mantendo a visualização no ombro que tem o movimento correto. And what we are seeing in the clinic, we are seeing that the patient's shoulder is moving better, the shoulder that has been affected or has the inflammation or disability in moving or the spasm, and the patient has a more and more movement in the shoulder and the pain is more and more subsiding just by doing this technique. E apenas com esta técnica conseguem observar que o movimento do ombro afetado vai melhorando e a dor vai reduzindo. So we're combining the scalp acupuncture with mirror therapy and visualization ideas, so we're getting a better and better effect. Portanto, combinando a técnica da craniopuntura com a da imagem espelho e a visualização, conseguem ter resultados muito melhores. So this is basically the idea of combining mirror therapy. E esta é a ideia da combinação da teoria do espelho, which has been around for a couple of years with Chinese method of treatment and scalp acupuncture method of treatment. que já tem sido utilizada com a teoria da cranioacupuntura chinesa e a teoria do espelho. This is actually very important also in rehabilitation, not only in treating pain, but in rehabilitation we use it a lot. Because in rehabilitation, whatever helps the patient that does not harm the patient, why not use it? E isto é uma técnica que tem sido muito utilizada também na reabilitação, porque é uma técnica que não magoa e que tem bons resultados. Portanto, por que não usar? In this practice, we've been practicing the same idea, the same, even combining scalp acupuncture with physiotherapy, with occupational therapy in the rehabilitation center, which I work in Haifa Hospital, Bnei Medical Center in Haifa. E onde o David trabalha, em Haifa, no hospital, tem utilizado muito esta técnica, esta combinação da craniopuntura e do espelho para ajudar mesmo nos tratamentos de fisioterapia, todos os tratamentos de reabilitação que fazem. And also in our clinic, we do the same method. E também na clínica utilizam este mesmo método. So this is about maybe the theory side of the discussion today. So moving to the second part, this is just so you have a bit more knowledge how to combine scalp acupuncture in other ideas or combine it with other methods of treatment. And that we'll move into cases. If you guys have any cases you want us to discuss, so we can discuss them right now. Isto é a base da teoria que o David queria dar hoje. E agora, se quiserem, podemos partilhar casos ou falar de casos específicos que alguém tenha. So let's stop this, go back to here. Okay, so questions, cases, this is the time. Algum caso queira partilhar, perguntas que queiram fazer ao David? Okay, let me see, I look for the questions. Amir, do you have any questions? I cannot see you. Okay. Well, I'll speak to you about a case that I had in my clinic the other day. Então o David vai falar de um caso da clínica dele. We had a patient who in clinic that was suffering from severe shoulder pain for a couple of years, several years after he suffered from an accident that he had. Tiveram na clínica paciente que tinha. Can you repeat? I'm sorry. A patient walked into our clinic which he was suffering from several years of, let's say about 5-6 years
of shoulder pain, severe shoulder pain, which radiated from the shoulder up to the neck and the head after he had an accident 5 years ago and suffered from whiplash. Então tiveram um paciente que veio à clínica por sofrer de uma dor severa no ombro que irradiava pelo pescoço até à cabeça há cerca de 5 anos. When they took a CT, and what they saw in the CT, they saw that the sixth vertebrae moved a bit and started putting pressure on the nerves of the area of the shoulder and down to the hand. E nos exames viram que a cesta cervical tinha rodado um pouco e estava a fazer muita pressão nos nervos que vinham da mão para a cabeça. So Para a cabeça e para a mão. Basically, when I taught you guys the system, I told you to work by a certain method or a certain protocol. But in general, what you can understand that the protocol, it's more intuitive than working by protocol when you treat. E o David, quando ensina sempre um protocolo. Mas é importante perceber, na percepção dele, que mais do que um protocolo, mais do que seguir um protocolo, o tratamento é algo que também é intuitivo. So, for example, what we've done with this patient, first of all, we looked and diagnosed the brain points to see if the cerebrum or cerebellum area was sensitive, and we found sensitivity. He was suffering from right shoulder pain, and we found sensitivity in the left brain area, cerebrum area, on the left-hand side of the YNSA points in the YNSA diagnostic area in the elbow. E começaram por fazer o diagnóstico neste paciente que sofria de uma dor severa no ombro direito, começaram por fazer o diagnóstico no cotovelo, na zona do cérebro e do cerebelo, e tinha mais sensibilidade na zona do cérebro do lado esquerdo. So what we done, we needled the points according to the diagnostic area on the left-hand side, the cerebrum point. E então aplicaram as agulhas na zona que correspondia ao cérebro do lado esquerdo. Well, we saw that the pain subsided. He had less pain. He came with a pain of around 8, and the pain went down to around 7. It's not 7, I mean 6. E imediatamente a dor começou a reduzir. Uma dor que estava no nível 8 reduziu para o nível 6. The next, by understanding, when I asked him which area of the shoulder was more sensitive, he pointed to the supraspinatus area. E o David, qual era a zona que estava mais sensível no ombro, o paciente apontou para a zona do supraespinhoso. Now, what I started thinking about, if we had a connection between the neck area, because in idea, if say A point is very good to be used because I'm having an effect on the neck, or B point. But what I went to look at, I looked at the oral points. E o David pensou que poderia ter alguma ligação com o pescoço e poderia ter utilizado o ponto A ou o B, mas foi à procura dos pontos da zona correspondente à zona oral. I went to the diagnostic area of the oral points and I found sensitivity on the oral points on the right-hand side, and I needled the oral points up here on the right-hand side. E então foi à zona de diagnóstico da zona oral e descobriu alguns pontos sensíveis e depois foi picar do lado em que estavam sensíveis os pontos correspondentes. After needling those points, the pain subsided even more and went down to around 2. E depois de ter aplicado as agulhas nos pontos correspondentes à zona oral, a dor reduziu até ao nível 2. Now the question that comes at why oral points to use on a shoulder pain. So the idea is, because the oral points, when I look at the oral points, I also look at as the larynx and the pharynx and the neck area and the tongue. E a pergunta que se coloca é porque é que se utiliza os pontos orais quando estamos a tratar um problema no ombro. E o David diz-nos que podemos pensar também toda esta zona da faringe, da laringe, que corresponde. Now the hyoid muscle connects to the base of the tongue, but also connects to the area of
the acromion or the supraspinatus area. E temos também o ocioide, que comunica com a raiz da língua, mas também vai comunicar com a zona da clavícula. And what I done is actually affected the shoulder through affecting the tongue or the oral, the mouth. E, portanto, mesmo que tenha muito efeito, que os pontos orais tenham um grande efeito na zona da língua ou da boca, these were the only 2 points that we used in this treatment. And what happened in the next couple of days, the pain subsided more and more. And from session to session, we came to about 6 sessions. The pain rate kept around 2 to 3. mas também, há bocado não acabei, mas também apanha esta zona que vai até o ombro. E estes foram os únicos 2 pontos que acabaram por utilizar no tratamento e ao longo dos dias que se seguiram a dor continuou a reduzir. And we've been stuck for a couple of weeks at this pain 2 to 3. We have not managed to make it disappear completely. So, but we have from 8, 2 to 3 is I think great. And he's smiling a lot more. E a dor ficou no 2, 3, com estes pontos não conseguiram reduzi-la mais, mas de 8 para 2 já é uma grande diferença. E eu devo estar a dizer que o paciente sorria muito mais. So the idea of YNSA, if you understand the anatomy of the body or the anatomy of the muscles, the physiology of the muscles, you can get better and better results, and the technique can be more and more intuitive than straight going by protocol. E se conhecerem bem a anatomia do corpo, as ligações entre os músculos, então o tratamento pode ser muito mais intuitivo do que seguir um protocolo rígido. So another thing I've started to discover, that's the case, but just for in general, I've got a theory that if you É um look for caso específico, mas o David tem uma teoria. if you look for sensitivity on the GV line, basically, which was the old basal ganglion point of Yamamoto. Procurar a sensibilidade na linha do MAI, que corresponde à zona basal de Yamamoto, do gânglio basal de Yamamoto. In the previous years, I have found that I think this area has an effect on the pain gate in the hypothalamus area. E o David descobriu que esta zona tem um efeito no controle da dor, na porta da dor, no hipotálamo. So a lot of times I found I do all the treatment according to the diagnosis area, and that the final needle that I put in is this area. I look for a sensitivity and I put a needle in, and usually the pain subsides even more and more and more and more. And then sometimes that's where the big jump is in the pain, and there's less pain straight away. E muitas vezes, depois de fazer o diagnóstico e o tratamento, o David, o último ponto que vai utilizar é o ponto nesta linha do MAI, procurando a zona sensível. E está-nos a dizer que a dor aí então dá um salto e reduz ainda mais. Well, you have any questions? Tem alguma pergunta? Já alguma pergunta? Algum caso que queiram partilhar? Let me see if there were any questions. No, I guess we don't have any questions, so that will summer it up for this evening. And I guess we will meet again in about 6 weeks. I'll send out the date. And we can have another discussion. Hopefully you have a bit more questions and a bit more cases we can treat. E como não temos mais perguntas por hoje, vamos ficar por aqui, mas voltamos-nos a encontrar dentro de 6 semanas. E o David espera que tenha mais perguntas, mais casos para podermos partilhar. I wish to also say thank you to Medicina PT for the support that we get in working together. It's the common work between Pneuma Center and Medicina PT in Portugal. And thank you, Vanessa, for translating. E quero agradecer a todos, à Medicina, por ter acompanhado e continuar a acompanhar este projeto. E até breve. Até breve. Eu queria falar só de
para quem nos está a ouvir, de um seminário que vamos ter em Lisboa, 30 de setembro a 2 de outubro, com o Dr. Sean Goodman sobre o sistema Taiyang, em que vamos falar das combinações para tratar as patologias desse sistema, o diagnóstico, a observação, a palpação e também sobre a técnica da sangria, que é uma técnica que hoje em dia se utiliza cada vez menos, mas que tem uma grande eficácia. Quando é que a podemos utilizar, etc. Se tiverem alguma questão, podem sempre contactar a medicina. Obrigada. Right. Well, it seems like we have a question at the last minute. Afinal, temos uma questão. One question is, I'm having trouble treating a stiff neck. A really stiff one. Can you help? E a pergunta é, tenho dificuldade em tratar a rigidez no pescoço, um caso específico, será que pode ajudar? Just need a bit more information about the stiff neck, but in general, precisa de um pouco mais de informação sobre esta rigidez no pescoço. What I like to do is when I have a very stiff neck, if we remember we have an eye somatotop in around the ear line, which is which is the cervical spine. E temos o somatotopo I aqui na linha da orelha, que o David gosta de usar. What I like to do is needle from stomach 7 towards the ear and towards the cervical spine of the eye somatotop. E o que o David gosta de fazer é colocar uma agulha que vai desde o estômago 7, do ponto de estômago 7, até à zona cervical do somatotopo I. And then we have an instant relief. What is happening? Yes, David, sorry. What is happening? Sometimes when neck problems, we have the internal, the inner ligament which is causing the problems, the inner ligament of the vertebrae. And in the eye somatotop, we can direct the needles to the certain point that we want to touch, or the certain area of the spine. So from stomach 7, needling towards the cervical spine of the eye somatotop, I'm actually having an effect on the internal ligament of the vertical spine in the neck. E o David está a dizer que muitas vezes na rigidez do pescoço o problema está nos ligamentos internos mais profundos. E ao colocar uma agulha que vai desde o ponto de estômago 7 até à zona correspondente à cervical do somatotopo I, podemos trabalhar toda essa área. So that is so George, I hope George Chang, I hope that gave you the answer how to sometimes treat pain with severe stiffness, and also then you can combine A point or Jorge, o David espera poder ser ajudado. Também se pode combinar isto que acabou de dizer com o ponto A. Another method to treat the stiffness in the neck is this is kind of funny. It's actually taking the balance technique and looking for the cervical spine in the lower limbs. So actually needling the areas that affect the lumbar spine, and you will also have effect on the neck. E outra técnica que o David também utiliza é com a técnica do equilíbrio, em que a zona lombar também pode equilibrar a zona cervical. And another way to affect the stiffness in the neck is using the malleolus points, which I taught you. If you were at the workshop, the malleolus points in the malleolus bone to treat it. Usually it's in the lateral malleolus. You look for sensitivity close to bladder 60, but you needle towards the malleolus. But now you don't needle the bone, you needle the fascia around the bone, you have a better effect. E outra forma de trabalhar esta rigidez na cervical é utilizar a técnica que o David ensinou no workshop que deu em Lisboa, para os que tiveram,
que é utilizar a zona no malelo, a zona do malelo lateral perto do bexiga 60. E especifica que é colocar a agulha desde mais ou menos o ponto de bexiga 60 em direção ao malelo, mas sem tocar no osso, para tocar a fáscia. So I hope that helped you. And we have another question here. Espero ter ajudado. Temos mais uma pergunta. For several stroke patients, I'm using only the cranial points. The improvement is really slow. How can I improve the treatment? Should I use epsilon and basic points as well? David, just a second. E a pergunta é, em pacientes que tiveram um AVC severo, o colega diz que tem utilizado apenas os pontos do crânio e que os resultados são lentos. Se pode utilizar também os pontos base do crânio. Se pode utilizar também os pontos Y and? Epsilon or basic points as well. Os pontos base. Sometimes when you see that the improvement is very, very slow, that will happen in rehabilitation, especially in stroke patients, and especially if it's been a couple of years after the stroke, post the CVA. It will take time, and sometimes the improvements are very, very small. That is que muitas vezes em pacientes que sofreram de AVC, a melhoria é lenta, sobretudo quando foi há algum tempo. What I would recommend is use the brain point. I would combine maybe between the yin points of the cranial nerves and the yang points of the cranial nerves. E o David sugere utilizar em conjunto os pontos yin dos nervos cranianos e os yang correspondentes aos nervos cranianos. If you get to a stage where you see that the progress is very small and sometimes you don't see any progress at all, this is a time to maybe even change or kind of shake up the system, shake up the body, and maybe move to use the yang points and use the cranial nerves of the yang. I would more suggest the cranial nerves, especially if the origin of the problem is the brain, than the epsilon points in my experience. E segundo a experiência do David, quando a melhoria é pouca ou é lenta, então, mais do que os pontos Y, deve-se utilizar os pontos correspondentes aos nervos cranianos, mas na zona yang. And I would not use the basic points. I would maybe even use the somatotope points. E também talvez não utilizasse os pontos básicos, mas utilizasse os pontos correspondentes ao somatotope I. And then it's according to where the problem is. If it's in the foot, if I remember right, it was the feet, then I'll use the foot area, the lower extremities areas. If it's in the arms, then I'll use the arm areas, and etc. Se o problema estiver no pé, utilizaria a zona correspondente ao membro inferior ou ao pé. Se estivesse na mão, utilizaria a zona correspondente ao membro superior e à mão. Now, if you can see in stroke patients or in all patients, the patients have many ways to treat, and you can also sometimes actually make each patient will respond differently to certain points. E nos pacientes de AVC e em todos os pacientes há sempre várias formas de tratar e alguns pacientes correspondem melhor a um dos pontos e outros a outro. So sometimes you'll see that some patients respond better on the isomatotope, and sometimes patients will respond better on basic points. According also to the constitution of the patient, also has an effect. So you have here also you can build in or sew the correct suit for the patient. E então, muitas vezes vocês vão notar que há pacientes que respondem melhor quando utilizam os pontos básicos, outros que respondem melhor quando utilizam os pontos do somatotope I, e isso tem a ver com a constituição do paciente e vai ter de se adaptar. So I hope my answer was a bit more helpful. If you have a bit more information on the case, what is the problem, I can maybe even be more specific on what you wish to know. Possa ter ajudado, mas se lhe derem mais informações sobre o caso, talvez ele também consiga ser mais específico e ajudar ainda mais.
See, maybe there is something more specific. No, I guess not. Any more questions before we sum up? Tem mais alguma pergunta antes de terminarmos? Okay, so I guess that's it for this evening. Thank you all. Have a good evening. Enjoy your your weekend that's coming up. Have a great time. See you in 6 weeks. Estarem aqui presentes, diz que está de volta dentro de 6 semanas e que tenham todos uma excelente noite e um excelente fim de semana. Thanks, Vanessa. Bye. Thanks. Goodbye. It was a pleasure.